Paulo Brito, na hora da verdade, vai comentar os problemas da cidade. Chegou a hora de saber o que acontece. O Paulo Brito vai falar porque conhece. Paulo Brito, de olho na cidade. Paulo Brito, Paulo Brito. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Alô, amigos, senhoras e senhores, muito bom dia. Já estamos a postos aqui, começando mais uma edição do programa Paulo Brito no ar. E hoje é dia 28 de outubro do ano 2020 e já é quarta-feira. Hoje, dia importante, dia especial, dia de São Judas Tadeu, a quem nós mandamos o nosso pedido que nos proteja, ilumine todos nós aí e com suas bênçãos aí, proteja todos que precisam ser protegidos, e por essa razão nós estamos parabenizando todos aqueles que têm em São Judas Tadeu o seu protetor. E também dia do servidor público, a quem mandamos também o nosso abraço a todos os servidores públicos de todo o território nacional que incansavelmente trabalham, lutam e com o seu suor dão tudo de si para o melhor de todos. Portanto, ao servidor público, os nossos cumprimentos e os nossos parabéns pelo seu dia. Já foi épocas que o dia como hoje era feriado municipal, estadual e federal, mas hoje é um dia de só cumprimentos aos servidores públicos. O que estão recebendo os servidores públicos hoje de parabéns, jamais eles imaginavam que poderiam ser tão lembrados como estão sendo lembrados no dia de hoje. Automaticamente enriquece dizer que todos estão parabenizando os servidores. Então, parabéns então a todos os servidores que recebem os parabéns de todos, né? Que aproveitaram a data aí para tirar a casquinha e também homenagear os servidores merecidamente. E vamos aqui, a produção desse programa é minha, Paulo Brito, sou eu mesmo, direção de jornalismo, Patrícia Maria de Souza Ramos Brito, departamento jurídico, doutora Érica Polinário, doutor César Aguiar Contel, de escritório de advocacia Contel e Aguiar, da Maestro Antônio Passarelli, ao lado do Santa Casa Clínicas. E também em Araçatuba, o doutor Joel de Almeida, de Araçatuba, ele que é conhecido como Feio. Esses são os nossos integrantes do nosso departamento de jurídico. Também participação especial. Retornando André de Oliveira, direto de Penápolis, Gilmar de Freitas e Buritama, Cássio Bettini falando sobre tecnologia, Walter Pacelli, Chapeuzinho, falando no Bola na Rede, no esporte aqui. Também colaboração muito grande de todos os nossos prezados amigos, Edilson Santos lá em Glicério, o Neco na capital paulista, junto com o Cauã, e isso nos envaidece muito. Também a coprodução desse programa, distribuição do noticiário todinho, é da Débora Rayane Barbosa. Por falar em Débora, bom dia. Bom dia, Paulo, bom dia a todos que nos acompanham. E vamos que vamos. Hoje, então, um abraço muito especial a todos que nos prestigiam. E já abrindo o programa, queremos agradecer a Engeuna Engenharia, a Luxi Tecidos e Confecções, Morena Móveis, Birigui Piscinas e IOB, Instituto de Óleos Birigui. Também conosco aqui, Organização Bom Plano da Funerária Bom Pastor, Ótica V+. Na Ótica V+, muito mais fácil para você comprar e ter aí a facilidade de até fazer prestações ao seu gosto. Ótica V+, em Araçatuba, na Rua Tabajaras. Ótica V+, em Birigui, aqui na Benta Cruz. Ótica V+, conosco Tropicália Pães de Doce em Buritama e ainda um presente do Empório Biju. No Empório Biju, muito mais para você. Empório Biju agradece a sua preferência. Dito isso, nós vamos destacando aqui as principais manchetes que serão transformadas em notícias. A Débora traz aí as primeiras manchetes do programa de hoje. CONTRAN publica requisitos para fiscalização da velocidade de veículos. Falta de insumos e alta de preços preocupa construtoras da região. Polícia Federal vai usar drones para reprimir crimes eleitorais.
E no plantão da polícia, homem é preso tentando furtar 3 peças de picanha em supermercado de Birigui, garçonete é assaltada após sair do trabalho em Araçatuba e ciclista morre em colisão com moto em Vicinal. Eleições 2020 agita toda a cidade de Birigui, agita também toda a nossa região, o estado, o país agora. Com isso, todos os candidatos já começam a fazer os preparativos finais e a distribuição de santinhos por toda parte. No programa de hoje, participação especial do Dr. Cristiano Salmeirão, prefeito municipal de Birigui, que concorre à reeleição. A partir de hoje, nós estaremos mostrando também, senhoras e senhores, tudo aquilo que for apresentado dentro da página de Hoje Mais. Hoje Mais é uma página especial que está entrevistando todos os 6 prefeitos de Birigui. Para cada um é dada a oportunidade de responder perguntas formalizadas pelo Departamento de Jornalismo do Hoje Mais. E ontem, o estreante aí foi o prefeito Cristiano Salmeirão. Hoje, o jornal Paulo Brito mostra o que foi essa participação. Lembrando também que todos aqueles que forem entrevistados pelo Hoje Mais, eles serão mostrados também aqui no programa Paulo Brito, com exceção, é claro, daqueles que forem entrevistados na sexta-feira. Eles só serão repetidos, mostrados na segunda-feira. Fica registrado esse fato. Hoje tem futebol por todo o território nacional. O Corinthians defende aí a volta à vitória pela Copa do Brasil. Mas tem futebol também empolgante. Walter Passério, Chapeuzinho, em nome de Lalo Calçados e Esporte. O detalhe que faz a diferença traz as manchetes esportivas. Olá, Paulo Brito, bom dia. Estamos chegando nesta quarta-feira e os meus destaques nessa quarta-feira: tragédia no futebol. Morre um jogador de 17 anos. Copa Sul-Americana, o São Paulo joga hoje. O Vasco também entra em campo no Rio de Janeiro pela Copa Sul-Americana. Ontem, pela Copa do Brasil, a equipe do Cuiabá acabou aprontando no Rio e derrotou a equipe do Botafogo. Campeonato Brasileiro da Série B, ontem aconteceu apenas um jogo. Campeonato Paulista da Segunda Divisão, pela quarta rodada, ontem aconteceu 6 jogos. E hoje segue a rodada. Acontece 8 jogos. Hoje à tarde no estádio do Pedrão tem o derby, tem o clássico Bandeirante e Associação Esportiva Araçatuba às 16 horas. E a rádio Paulo Brito vai estar acompanhando esse grande jogo Bandeirante e Araçatuba. Já já a gente conta tudo isso aqui no Bola na Rede, Paulo Brito. Chapeuzinho trouxe aí os assuntos esportivos, especialmente para o programa Paulo Brito no ar. Queremos destacar também muitos acontecimentos que giram em torno dos acontecimentos verificados na cidade e toda a região. Por essa razão, agradecemos carinhosamente a sua audiência. Pedimos que compartilhe o nosso programa. Peça aí, compartilhando o nosso programa, você estará fazendo com que Birigui seja conhecido mais distante, Birigui seja mostrado, porque realmente é a nossa intenção mostrar um programa à altura de uma cidade que caminha para o seu grande destino. Birigui, adorada, amada por todos aí, criticada às vezes de uma maneira injusta e que enfraquece talvez aí o potencial da qualidade que tem o nosso município, mas todos sabem perfeitamente que Birigui, é a cidade pérola, é a capital brasileira do calçado infantil. E sempre, em toda a oportunidade, é que nós estamos pedindo aqui a todos, respeitem o nome de Birigui, respeitem a cidade. A cidade é muito grande em relação a aquilo de má qualidade que tem aqueles que criticam a nossa cidade. Por essa razão, amor a essa cidade é o baluarte de todo biriguiense. E vamos em frente. As primeiras informações já começam a chegar aqui em nome de Engeune Engenharia. Engeune Engenharia é muito mais para você. A Débora já começa com o noticiário do dia de hoje. Débora.
CONTRAN publica requisitos para fiscalização de velocidade em veículos. A partir do dia 1º de novembro, entram em vigor os requisitos técnicos mínimos para a fiscalização da velocidade de veículos automotores, elétricos, reboques e semi-reboques definidos pela Resolução número 798, publicada em setembro pelo CONTRAN. Com as medidas, o CONTRAN, órgão vinculado ao Ministério da Infraestrutura, pretende privilegiar o caráter educativo em vez do meramente punitivo em suas fiscalizações ostensivas no trânsito. Entre as mudanças implementadas estão também a proibição do uso de equipamentos sem dispositivo registrador de imagem, a restrição do uso do radar do tipo fixo, redutor em trechos críticos e de vulnerabilidade de usuários da via, especialmente pedestres, ciclistas e veículos não motorizados, e a publicação da relação dos trechos e locais aptos a serem fiscalizados estarão nos sites da Autoridade de Trânsito com circunscrição sobre a via. Segundo o presidente do CONTRAN, e diretor-geral do Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN, o propósito das mudanças é fazer com que o condutor seja alertado do limite de velocidade da via e perceba os riscos, reduza a velocidade do veículo e, com isso, reduza as chances de sofrer acidentes. Nosso abraço para o Serginho da Toque Disco. Serginho da Toque Disco nos acompanha nesse momento. A ele o nosso muito obrigado e também o Anjinho, prestigiando com sua audiência. No Shopping da Clean você tem muito mais novidades. Vá conhecer, visitar, nem que for para passear. Vá no Shopping da Clean e conheça as maravilhas. Shopping da Clean, na Avenida Euclides Miragai, em Birigui. Um abraço para a Vânia, um abraço para o Carlinhos, lá do Shopping da Clean. A Clean você conhece sim. Mais notícias, Débora? Sim, Paulo. Falta de insumos e alta de preços preocupa construtores da região. Sinal de alerta na construção civil. Alguns materiais tiveram aumentos expressivos desde o começo do ano e estão chegando a faltar em fornecedores e lojas. Este cenário impacta tanto a vida do brasileiro comum, que resolveu fazer pequenas reformas na casa, quanto a de empresas do setor que também atuam no segmento de obras públicas e moradias populares. Na avaliação de Oliveira Júnior, que é o... Paula. Engenheiro. É isso. A escalada nos preços dos materiais de construção e a falta de alguns produtos no mercado, como aço, blocos, pisos e azulejos, colocam em risco a trajetória de recuperação do setor. Aurélio Luiz de Oliveira Júnior. Na avaliação dele, o cenário de aumento dos preços e de desabastecimento pode ter sérias consequências negativas, como desemprego, aumento do custo das obras públicas e dificuldades para impulsionar obras em infraestrutura. Ele também cita uma provável paralisação das obras em andamentos, assim como redução no número de lançamentos de imóveis já nesse segundo semestre de 2020, o que significa menos emprego e aumento nos preços. Assim, também prevê aumento do custo dos imóveis populares, o que tende a gerar necessidade de aumento do subsídio. O governo federal precisa tomar uma medida em favor da construção civil brasileira, diz. Essa argumentação do Aurélio, ele já tinha concedido para nós na entrevista que deu aqui no nosso programa, junto com a Josi, e qual falou sobre essas dificuldades futuras. O Aurélio aí é um dos diretores da TECOL, que nos prestigia com seu carinho e sua audiência. Então, o Aurélio e também juntamente com o Valdir, né, que estiveram no nosso programa, falaram já antecipadamente, alguns dias atrás, sobre esse problema que agora começa a afetar. Esse problema já foi levantado pelos dois aqui no programa Paulo Brito. Falando nisso, um abraço todo especial para o Valdir, para o Aurélio, para a Josi, da Associação Comercial e Industrial de Birigui, que nos prestigiam sempre com carinho e audiência. E mais notícias, mais informação, e daqui a pouco, Cristiano Salmeirão, no programa Paulo Brito no ar. Polícia Federal vai usar drones para reprimir crimes eleitorais. A Polícia Federal realizou na terça-feira exercício estratégico do uso de veículo aéreo não tripulado, conhecido por drone, para atuação no dia das eleições. A simulação vem ao encontro em resolução número 23.396,
TCE no sentido de que a Polícia Federal exercerá com prioridade sobre suas atribuições regulares a função de polícia judiciária em matéria eleitoral. Nesse sentido, a Polícia Federal usará drones em todos os estados brasileiros a fim de auxiliar os policiais na prevenção e repressão de crimes eleitorais. O exercício foi feito pela Delegacia da Polícia Federal em Araçatuba, visando aumentar a segurança nas eleições. A polícia utilizará mais de 100 drones como ferramentas para inibir a prática de crimes eleitorais durante o pleito 2020. Os equipamentos serão alocados em municípios estratégicos em todo o território nacional. Os drones irão sobrevoar as principais zonas eleitorais do país, ajudando a fiscalizar e combater crimes como boca de urna e transporte de eleitores. Tais equipamentos trazem tecnologia de ponta e são capazes de tornar-se imperceptíveis ao voarem em elevada altitude. Assim, os drones possuem câmeras capazes de realizar zoom suficiente para identificar suspeitos, placas de veículos, entregas de santinhos e situações de compra de votos com imagem de alta nitidez. Eleições 2020 é a vontade do povo, a certeza das urnas, e nós faremos total cobertura a todos os acontecimentos que envolvem as eleições deste ano. Explicando até o presente momento, solicitação de ouvinte aqui, se existe alguma pesquisa distribuída na cidade em relação às eleições municipais em Birigui, envolvendo os candidatos a prefeito e a Câmara Municipal. Esclarecimento. Informamos aos nossos ouvintes que até o presente momento não existe oficialmente nenhuma pesquisa oficializada e registrada em cartório. Portanto, aí o que pode ocorrer são enquetes que as pessoas utilizam através das enquetes. Divulgação oficial, pesquisa oficial, até o presente momento não há nenhuma oficial registrada em cartório para devida divulgação. Registramos e informamos esses fatos. As eleições aqui em Birigui serão realizadas a partir das 7 horas da manhã em 38 postos de votação, distribuído pelos 4 cantos da cidade. Os eleitores deverão comparecer já, principalmente na primeira chamada, no primeiro bloco, aí no primeiro grupo, os eleitores aí acima de 60 anos, que em prioridade para a votação, das 7 da manhã até às 17 horas. Isso não impede que, mesmo com idade aí um pouco avançada, ele vote em qualquer horário. Esse horário de manhã, das 7 da manhã, é um horário chamado horário especial, que já até apelidaram de Recanto do Vovô. E vamos em frente com mais informação chegando, mas daqui a pouco você terá aqui o que fez, o que falou, o que disse ao ser entrevistado ontem pelo Hoje Mais, o prefeito municipal de Birigui, Dr. Cristiano Salmeirão. Estamos recebendo uma notícia de que o segundo a ser entrevistado pelo Hoje Mais será José Firmino Grosso. Portanto, José Firmino Grosso deverá ser o próximo entrevistado aí de Hoje Mais. Um abraço para Aline, Lázaro e toda a equipe de Hoje Mais, que também está conjuntamente com a Rádio Paulo Brito. Agora nós vamos aos nossos comerciais e depois a movimentação dos nossos repórteres. E é claro, ao meio depois, teremos aqui o Cristiano Salmeirão no Hoje Mais. A Luxi Tecidos e Confecções e a Luxi Jeans é muito mais promoção. Quem quer vai, quem não vai, manda. Quem quer calça jeans a R$ 54,90 vai em a Luxi Jeans, Barão do Rio Branco 1005 e filiais em toda a região. A Luxi, 50 anos ao seu lado. A Birigui Piscinas está aniversariando. São 34 anos projetando e realizando o sonho daqueles que tanto desejam ter suas piscinas. Tem também aquecedor para piscinas, produtos de limpeza, móveis em plástico e alumínio, capas térmicas e impermeabilizantes Via Plus. Birigui Piscinas, a loja mais completa da região. Há 34 anos tornando as famílias mais felizes. Avenida Euclides Biragaia 1903. Birigui Piscinas é destaque no Prêmio Tropical FM.
Organização Bom Plano da Funerária Bom Pastor. Quase meio século com seriedade, com honestidade e muita dedicação, amor e carinho. Organização Bom Plano da Funerária Bom Pastor. Cerveja Paulistinha. Cerveja Paulistinha, puro malte, a gelada para todas as horas. Beba com moderação. E você sabe, as mulheres mais elegantes vão direto no Empório Biju, na Rua Saudades 520, direção da Patrícia. No Empório Biju, bolsas, cintos, carteiras, perfumes e muito mais para você. Secção de sex shops. Empório Biju, Saudades 520. Você sabia que as melhores construções, empreendimentos e investimentos em Birigui são construídos pela Engeune Engenharia? A Engeune Engenharia tem orgulho de construir o Speed Park, Residencial Moimás, Edifício Luiz Donai e muitos outros. Engeune Engenharia, Travessa Carlos Gomes, 67. E vamos que vamos aqui, é o programa Paulo Brito Mar. Compartilhe o nosso programa, por favor, hein? Compartilhe com seus amigos aí o nosso programa e isso nos envaidece muito e enriquece também aí o alcance do nosso programa. Um abraço para o André Calheiro, que realmente aí é um mestre, é um professor aí para resolver o problema de calha da sua casa, da sua empresa e da sua indústria. André Calheiro, vem de glicério para cá para resolver os problemas. André Calheiro, é só ligar 997-944568. Tô bom já, hein? 997-944568. André Calheiro, sempre à sua disposição. É só ligar que ele vem correndo, viu? Sobe na casa, conserta a calha e é claro, tem que pagar, né? Um abraço todo especial, então, André Calheiro. Também nos dando prazer amável da audiência, o doutor Rodrigo Sintra, cirurgião dentista, na sua clínica, na Barão do Rio Branco, 953, telefone 3641-6236, doutor Rodrigo Sintra. O doutor André nos prestigiando com sua audiência, aguardo aqui do pronunciamento muito importante que ele fez aí. Nós estamos aguardando o doutor André. O doutor Fernando também nos dando uma boa notícia. É que o doutor Fernando estava com um problema de saúde muito grave, ficou internado, mas já está restabelecido, já está forte, já está curado e já com possibilidade de voltar à totalidade dos trabalhos. Ao doutor Fernando, o nosso abraço, parabéns pela recuperação. Hoje é dia de São Judas Tadeu, hein? Não se esqueça, dia de São Judas Tadeu e dia também do servidor público. Vem aí o Personalidade 2020, o diploma de honra que todos gostam e todos merecem recebê-lo. Agora, direto da cidade de Penápolis, a participação especial em nome de Morena Móveis, muito mais para você. Morena Móveis são 3 lojas, 2 em Birigui, uma na Ismael Mansur, lá no Alto Silvares, outra na Benta Cruz, em Araçatuba, também aí na Travessa Dom Pedro e também Valentina Móveis. Morena Móveis, retornando aí para a nossa alegria, Andréia de Oliveira. Andréia, bom dia. Bom dia, Paulo Brito, bom dia para todos que acompanham este canal. E o município de Penápolis apresentou pouca variação no número de crimes registrados na cidade no mês de setembro deste ano, em comparação com o mesmo período de 2019. Entretanto, quando comparado ao mês de agosto, houve aumento entre alguns tipos de crimes registrados. Os dados foram divulgados esta semana pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Segundo os dados, a maior redução entre o ano e o outro ficou para os crimes de furtos em geral, enquanto em setembro do ano passado, crimes desta natureza registraram um total de 61 casos neste ano e foi reduzido para 55 registros. Apesar disso, os furtos em geral tiveram aumento em agosto e setembro deste ano, já que no mês passado haviam sido registrados 22 casos. Então, o número de crimes se mantém estável em setembro na cidade de Penápolis.
E no domingo passado, que foi feriado e aniversário de 112 anos de Penápolis, foi entregue oficialmente a rotatória e dispositivo de acesso KM 2+70 SP 486-300, a chamada rotatória da Bonolate. O ato simbólico foi registrado em frente à indústria Bonolate, na rodovia Arnaldo Covolan. A cerimônia, apesar de alto valor de investimento da obra, foi simples devido à pandemia do novo coronavírus. Participaram do evento o prefeito Célio de Oliveira, o tenente Gersimar Santos, da 4ª Companhia do 2º Batalhão da Polícia Rodoviária, Jorge Antônio da Asperbras Alimentos, entre outros convidados. O dispositivo permite acesso seguro do trânsito à indústria de laticínios Bonolate e às chácaras Greenville. Então, rotatória da Bonolate foi inaugurada em Penápolis. E a Secretaria Municipal de Saúde informou nesta semana que foram registrados 1.200 casos positivos de Covid-19. Dos casos positivos de Penápolis, 5 pacientes permanecem internados, 193 pessoas estão em quarentena, 971 pacientes estão recuperados. Até o momento foram registrados 31 óbitos por Covid-19, sendo 15 homens e 16 mulheres. Então, sobre o caso Covid-19, dos 3 leitos de suporte ventilatório, 2 estão ocupados no Hospital de Campana de Penápolis. Andréia de Oliveira para o canal do Paulo Brito. Obrigado, Andréia. Ela trouxe as informações direto da cidade de Penápolis, 112 anos, hein? Parabéns, terra de Maria Chica, cidade princesa, comemorando aí o seu 112º aniversário. Parece que foi ontem, me lembro perfeitamente ainda, das comemorações do 50º de Penápolis. E na época o prefeito Joaquim Araújo trouxe a Banda dos Fuzileiros Navais em Penápolis. Foi uma apoteose maravilhosa, né? A garotada vibrando com o desfile que proporcionou aí os fuzileiros navais e vieram a Penápolis na comemoração dos 50 anos. E a Banda dos Fuzileiros Navais realmente fez lá coisas maravilhosas. Executou quase que 2 horas seguidas e a população, pequena ainda naquela época, mas aplaudiu constantemente, e entre esses que estavam lá aplaudindo se encontrava esse que vos fala nesse momento. Parabéns, Penápolis, 112 anos. E vamos em frente com muito mais informação, com muito mais notícia, para que verdadeiramente você seja o mais bem informado. É claro, em nome todo especial do Empório Biju, novidades, artigos de primeira necessidade da mulher, que são bolsas, cintos, pulseiras, colares, perfumes, tudo no Empório Biju, comemorando 9 anos com grandes promoções. Tem também aí uma loja especializada em sex shop para você conhecer os produtos que acabam de chegar também. Empório Biju, saudades 520. E dessa feita aí, o Cássio Bettini, em tecnologia, em informação e precisão no programa Paulo Brito no ar. Olá pessoal, se você trabalha com tecnologia e já sonhou em internacionalizar seus negócios, mas ainda não teve coragem ou recursos para fazer isso, talvez o momento tenha chegado. Você já ouviu falar da Estônia? Pois é um país pequenininho que fica lá na Europa e é uma das nações mais digitalizadas do mundo. Lá a coisa funciona tão bem que inclusive um dos maiores usuários de tecnologia é o próprio governo, que tornou sua administração exemplo e ela é quase toda digital. Há algum tempo atrás eles criaram um programa que permitia que estrangeiros pudessem montar sua empresa de tecnologia lá, de forma totalmente desburocratizada. Ainda davam um incentivo financeiro para isso, olha que massa. Agora ampliaram esse programa de uma forma, digamos aí, muito disruptiva. Brasileiros poderão, e estrangeiros também, né? Mas brasileiros poderão abrir a empresa lá sem precisar cruzar o Atlântico para fazer isso. Eles abriram um escritório em São Paulo e basta ir até a capital para você abrir uma empresa na Estônia, de forma eletrônica. Olha que legal. O nome do programa é e-Residência. Esses casos realmente são audaciosos, hein? Se você tiver interesse em saber mais como é que funciona isso, dá uma pesquisada em e-Residência na Estônia. Quem sabe dá certo e você vai ter uma empresa internacional. Bacana? Sou Cássio Bettini compartilhando temas sobre tecnologia, inovação e comportamento. Até a próxima. Obrigado aí, o
Bettini, por todas essas informações precisas e necessárias dentro da nossa linha de programa. Um abraço muito grande, especialmente aqui para os nossos amigos de Glicério, que nos prestigiam com sua audiência e o seu carinho. A Glicério, um nosso abraço. Nosso abraço também para a cidade de Brejo Alegre, onde toda a equipe lá, Apóstolos, nos prestigiam com seu carinho e sua audiência, o mesmo acontecendo com a cidade de Buritama, onde lá é grande a nossa audiência. E vamos que vamos. Desta feita, com muito mais informação, daqui a pouco tem o prefeito Cristiano Salmeirão, que participou ontem da primeira entrevista feita aí com os prefeitáveis 2020 do Hoje Mais. E o jornal Paulo Brito vai fazer um repeteco total do que foram aí as perguntas e as respostas do alcaide municipal, o prefeito Cristiano Salmeirão. E agora, nada melhor do que trazer mais informação no seu rádio. O meu amigo, meu filho, o Neco, lá da capital paulista, tentando as negociações ainda com a Bandeirantes para apresentar a primeira hora aqui no nosso programa, nos manda essa matéria da Rádio Bandeirantes de São Paulo, primeira hora. Pedro Campos está aqui no Primeira Hora para a gente falar sobre uma sentença judicial estranha e polêmica. Que história é essa, Pedro? É isso aí, Isabela. Bom dia para você, para o Nelson, para todos que nos acompanham. Os 3 bandidos que tinham sido soltos depois de serem presos pela polícia com 133 quilos de maconha na rodovia Marechal Rondon, na região de Araçatuba, no interior de São Paulo, voltaram para a cadeia. Eles foram presos novamente ontem na rodoviária da cidade, tentando embarcar para Rondônia. A história começou na semana passada, quando eles, dentro de um carro popular, saíram do Paraguai, passaram pela cidade de Ponta Porã e chegaram até a região de Araçatuba. Pararam num posto de combustível para abastecer o carro. A polícia suspeitou, sentiu o cheiro de maconha e fez uma averiguação no veículo, que naquele momento tinha na sua capacidade ali 3 adultos e 2 crianças. Uma criança de 1 ano e meio de vida e um bebezinho, de menos de 1 ano. Eles, segundo a polícia, utilizavam essas crianças justamente para despistar a polícia, E dentro do carro foi encontrada essa quantidade de droga. Eles foram presos, foram levados para a delegacia, porém o juiz da cidade resolveu soltá-los. Considerou a prisão ilegal, disse que a polícia não podia ter feito aquela averiguação sem um mandado de busca e apreensão. O fato é que o Ministério Público recorreu e ontem à tarde, depois da divulgação do caso aqui pela Rádio Bandeirantes, a Justiça de São Paulo, em segunda instância, decidiu anular a decisão do juiz de Araçatuba e modificou, então, a decisão decretando a prisão dos 3 envolvidos nesse episódio. A polícia rapidamente foi notificada, descobriu que eles estavam na rodoviária da cidade, para escapar da cidade, porque a droga e o carro foram apreendidos. E, através de uma denúncia anônima, chegou, então, ontem à noite até o trio, que foi novamente preso. Agora, a Rádio Bandeirantes segue aqui acompanhando o caso e aguardando um posicionamento da Corregedoria, do Tribunal de Justiça de São Paulo sobre a decisão tomada por esse juiz de primeira instância. Isabela. Pedro, muito obrigada pelas informações. Até mais. Bandeirantes 7h42. É interessante esse caso, A polícia apreendeu e depois de efetuado a prisão dos elementos, com grande quantidade de maconha, um juiz de Araçatuba mandou soltá-los, dizendo que a polícia não tinha mandado para fazer essa prisão. Ora, se a polícia precisar de mandado a todo momento para fazer qualquer tipo de apreensão, principalmente de drogas e tráfico de armas, vai ser um corre-corre. Aí houve a denúncia, todo mundo caiu matando em cima dessa decisão aí do juiz mandar soltá-los. Houve o pedido do Ministério Público e, posteriormente, foi anulado a decisão do juiz e a polícia autorizada a fazer a prisão dos 3. Eles foram presos na rodoviária e as crianças encaminhadas para o Conselho Tutelar de Araçatuba. Está aí, então, a informação que você nos acompanhou nesse exato momento. Andréia, muito obrigado pelo carinho. Andréia acompanhando a gente lá em Penápolis, isso nos envaidece muito, E vamos que vamos. Mais informação chegando. Nós temos patrocínio? Ou plantão na polícia? Vamos então ao plantão na polícia com as broncas e os afanos do dia, em nome todo especial de Birigui Piscinas, em nome da Engeuni, um presente também aí de IOB, Instituto de Olhos Birigui, Lalo Calçados e Esportes, o plantão na polícia. Plantão de polícia.
Plantão na polícia e as broncas e os afanos do dia. Débora Rayane, em nome de Lalo Calçados e Esportes. Homem é preso tentando furtar 3 peças de picanha em supermercado de Birigui. Um vendedor de 47 anos, morador no Vila Brasil, em Birigui, foi preso em flagrante tentando furtar 3 peças de picanha avaliadas no valor de R$ 444 em um supermercado na rua Bandeirantes. Ele levava os produtos dentro de uma sacola sobre uma blusa de frio. O acusado alegou que tem um filho doente com câncer que está sofrendo com fortes dores, sendo que precisa tomar um remédio caro e a ONG que o ajuda estaria sem verba. Disse ainda que pretendia subtrair as peças de carne para trocá-las por 2 caixas de remédio e disse que se arrependeu. Ele foi preso em flagrante, não pagou a fiança estipulada em R$ 1.100 e ficou preso à disposição da Justiça. Menina de 11 anos é atropelada por ônibus no Porto Real, em Araçatuba. Uma menina de 11 anos foi atropelada por um ônibus de transporte coletivo da Atua, enquanto brincava de bicicleta na rua Igor Dourado e Castro, no conjunto habitacional Porto Real 2. O caso aconteceu no final da tarde de segunda, só que foi registrado apenas no dia seguinte no plantão policial. Garçonete é assaltada após sair do trabalho em Araçatuba. Uma garçonete de 34 anos foi assaltada na noite de terça-feira após sair do trabalho quando caminhava pela rua Paraguai, no bairro Vila Nova, em Araçatuba. Após pegar os pertences da vítima, a dupla fugiu em direção ao bairro Jussara e os bandidos levaram uma bolsa pequena e um celular com carregador. Para finalizar, a ciclista morre em colisão com moto em Vicinal. O ajudante de pintor Ayrton Madeira, 58 anos, morador em Barocéia, morreu em um acidente envolvendo a bicicleta que ele conduzia e uma moto na noite de terça-feira em Penápolis. O condutor da moto fez o teste do bafômetro, que deu negativo para injeção de álcool. A documentação dele e da moto está em ordem. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo. Tá aí, senhoras e senhores, as broncas e os afanos do dia. Vejam os senhores aí que a razão do coração poderia até imperar nesse caso. Primeiro, o cidadão foi até no supermercado Bufato aí e acabou furtando lá 4 peças de picanha, totalizando R$440 mil. Segundo ele, tem um filho doente com câncer, precisava fazer uma troca, pegar essas picanhas, vender para comprar 2 caixas de remédio para o filho. Primeiro fato, se apurasse que realmente ele tinha e estava falando a verdade, se esse fato era real mesmo, que ele roubou para comprar remédio para o filho, eu acho que até o supermercado deveria, que recuperou a carne, comprar as caixas de remédio para o cidadão, se ele estiver falando a verdade. Agora, o que ocorre? Ele foi preso, acabou dando aí a ele uma prisão total, não tinha o dinheiro para pagar a sua liberdade e acabou sendo encaminhado para a cadeia pública de Penápolis. Então, são fatos que entristecem. Primeiro, eu acho que devia analisar se ele estivesse falando realmente a verdade, deveria ser ajudado, deveria ser colocado aí à disposição do Conselho de Pessoas Idosas que ajudam e que beneficiam tantas pessoas, que trabalham por tantas pessoas, ver realmente aí se ele estava falando a verdade, se estava com a verdade. Tem tanto advogado aí que é candidato a vereador, porque não aparece numa hora dessa para ajudar uma pessoa, né? Se ele estivesse falando a verdade, estivesse mentindo, aí é cadeia mesmo. Então, por essa razão, fica justificado esse comentário meu. E vamos em frente. Vamos falar de esporte, Débora? Vamos. Em nome de Lalo Calçados e Esporte, detalhe que faz diferença. Lalo, grande Lalo, José Carlos Taldivo e o Bola na Rede. Olá, Paulo Brito, bom dia a todos da Rádio Paulo Brito e no Bola na Rede. Hoje é quarta-feira, muitos jogos vão acontecer. Começando aqui pela Copa Sul-Americana, ontem aconteceu aí 3 jogos. O Audax italiano venceu o Bolívar por 2-1, o Sport Huracan empatou com o Liverpool por 1-1, União La Calera empatou com o Tolima 0-0. Hoje acontece mais jogos pela Copa Sul-Americana 2020, jogos de ida. O Lanús pega o São Paulo às 19h15. No mesmo horário, o Atlético Nacional pega o River Plate, o Esportivo Luqueno pega o Defensa e Justiça e o Fênix pega o Chipata.
Às 21h30, o Vélez pega o Peñarol, o Milionário pega o Desportivo Cali e o Vasco pega o Caracas no Rio de Janeiro. E esses são os jogos de hoje pela Copa Sul-Americana. E amanhã, quinta-feira, tem mais jogos aí, a gente passa tudo sobre a Copa Sul-Americana amanhã aqui no Bola na Rede. Copa do Brasil. Ontem, jogos de ida no Rio de Janeiro, a equipe do Cuiabá acabou vencendo no finalzinho do jogo a equipe do Botafogo do Rio pelo placar de 1-0. Hoje, pela Copa do Brasil, às 16 horas, o Santos pega o Ceará na Vila Belmiro. Às 21h30, hoje tem Atlético Paranaense e Flamengo. No mesmo horário tem Corinthians e América Mineiro. Amanhã, quinta-feira, é a vez do Palmeiras jogar contra o Bragantino em Bragança Paulista e o Grêmio pegar a equipe do Juventude. Portanto, são jogos de ida da Copa do Brasil. Ontem, pelo Campeonato Brasileiro da Série B, a Chapecoense empatou com o CSA de Alagoas em 0-0. Agora vamos falar do Campeonato Paulista da Segunda Divisão. Quarta rodada, 6 jogos que aconteceu ontem na cidade de Jaú. O 15 de Jaú de virada venceu o Inter de Bebedouro por 2-1. Na cidade de Matão, a Francana deitou e rolou. A Francana do técnico Paulinho Maclari. Técnico Paulinho Maclari, que é de Birigui, é o técnico da Francana. Foi até a Matão e acabou vencendo a Matonense pelo placar de 4-2. Na cidade de Itapira, o Itapirense ficou no empate com Brasília em 0-0. Em Suzano, União Suzano venceu aí o Atlético Mogi por 3-2. E na cidade de Mauá, o Mauá acabou perdendo para a Mauaense por 1-0. E na cidade de São Paulo, o Barcelona perdeu para o SK Brasil pelo placar de 7-0. Hoje acontece 8 jogos. Na cidade de Assis, tem a Cisense e Vossen. Na cidade americana, o Rio Branco pega o Itararé. Na cidade de Limeira, o Independente pega o Esporte. Na cidade de Guarulhos, o Flamengo pega o Guarulhos. Na cidade de Tupã, o Tupã pega o Grêmio Prudente. E na cidade de São José dos Campos, o São José pega o Mantiqueira. Na cidade de Andradina, o Andradina pega o América. E aqui na cidade de Birigui, às 16 horas, tem Bandeirante e Associação Esportiva Araçatuba. Lembrando que todos os jogos acontecem às 15 horas e o jogo do Bandeirante acontece às 16 horas. O Bandeirante Esporte Clube Paulo Brito já está definido pelo técnico André Alves. A equipe provável, né? Barbado no gol, Yuri na lateral direita, os zagueiros Léo Cruz e Gabriel Bahia e o lateral esquerdo é o Félix. O meio-campo do Bandeirante, Rabicham com a 5, 8 Claudevan e 10 Danilinho, 7 Mendes, 18 João Vitor e número 11 o Jean. O técnico é o André Alves. No banco ele vai ter o Hugo, o Flávio, o Luciano, o Ramon, o Evandro, o Tatá e o Aguinaldo. Essa é a equipe do Bandeirante Esporte Clube. A equipe da Associação Esportiva Araçatuba, do técnico João Paulo Medeiros. A provável equipe será Celso no gol, Sapucaia na lateral direito, o zagueiro Vanderlei Tobias e João Pedro e o lateral esquerdo João Marcos. O meio-campo canarinho será com Bruno, Alisson e Matheus e Guilherme, e o ataque será Rodrigo e Hélio. O João Paulo Medeiros tem no banco aqui Gabriel Gomes, Caio, Charles, Matheus Macedo, Jones e Luciano. Quem apita o jogo para Bandeirante Associação Esportiva Araçatuba é o professor Alester
Clauli da Costa Tambelli, 31 anos, Tiago Henrique Ferro, 35 anos e João Messias da Silveira, 33 anos. O quarto árbitro é o Paulo César Francisco, 37 anos e o avaliador de campo Elton de Andrade Santos, 37 anos. Paulo Brito, a Rádio Paulo Brito vai estar acompanhando esse jogo ao vivo hoje à tarde no estádio Pedro Marim Berbel. Boa sorte para a equipe do Bandeirante, que consegue mais uma vitória no campeonato. Walter Pacelli, o Chapéu, falou aqui na Rádio do Paulo Brito e no Bola na Rede. Um abraço, Paulo, e até amanhã, se Deus quiser. Fui! Daí, Walter Pacelli, o Chapeuzinho, trouxe Bola na Rede em nome de Lalo Calçados e Esporte, detalhe que faz a diferença. Realmente uma partida empolgante, uma partida de rivalidade entre Bandeirante Esporte Clube e Associação Esportiva Araçatuba, e aliás, sempre existiu essa rivalidade entre as duas cidades. Anteriormente era o Bandeirante Esporte Clube que degradeava com o São Paulo Futebol Clube de Araçatuba. Era o São Paulo que vinha aqui enfrentar o Bandeirante no Roberto Clark, que certa feita, na entrada do estádio aqui, tinha um leão em cimento. Eles arrancaram o leão daqui, ganharam o jogo de 1-0, e no domingo seguinte o Bandeirante foi lá em Araçatuba, no Ademar de Barros, e venceu a equipe do São Paulo Futebol Clube por 1-0 e trouxe o leão de volta. E essa rivalidade sempre existiu. Notadamente, alguns anos atrás, era bem grande aí a rivalidade entre Bandeirantes e Aia. Me lembro certa feita aí, num sábado, entre Bandeirantes e Aia, encontrei com o Bauer, finado Bauer, e dizia: como é que tá, negão, amanhã? Ele falou: não, amanhã é toda a torcida contra eu, né? E eu contra o Bandeirantes. Ele que já havia jogado no Bandeirantes também. Filho do grande, velho, saudoso Adriano, o Bauer era, sem dúvida, a atração do jogo, porque a torcida pegava no pé dele, pegava no pé do Aimoré Chiquito, que já foi treinador do Bandeirantes e do Aia, do João Magoga, que foi treinador do Bandeirantes e do Aia, e a rivalidade entre as duas equipes era muito grande, enorme. Basta dizer que a torcida ficava de um lado, a torcida do Aia, os Pirata, a torcida do Leão do outro, e mesmo assim o pau comia. Fora, tinha que esperar uma torcida sair primeiro, para depois vir a outra torcida, porque senão lá fora a coisa era totalmente diferenciada. Hoje já não existe mais isso, o torcedor já não pode mais ir ao estádio, o torcedor não vai ao estádio, é proibido, mas fica lamentando profundamente a sua ausência, porque realmente é um choque de um clássico de duas grandes equipes. Bandeirante hoje tem um privilégio maior, 2 partidas, 2 vitórias aí, tem 6 pontos ganhos. O Aia já ganhou a primeira e perdeu a segunda, está com 3. E nessa circunstância aí, leva a crer que dentro dessa rivalidade, lógico e é claro, o bom futebol seja o esperado, o aguardado. Bandeirante Esporte Clube joga em casa, e jogando em casa no estádio Pedro Marim Berbel, onde está acostumado já o seu elenco, tem a obrigação de vencer o jogo. Muito embora o futebol é uma caixinha de surpresa, onde a pessoa espera um resultado e acaba ocorrendo outro. Essa é a regra do futebol. Mas mesmo assim o Bandeirantes hoje, qualquer um que pudesse fazer uma análise mais aprofundada do que essa que eu estou fazendo, diria que o Bandeirantes é o favorito para enfrentar o Aia em virtude dos resultados. Bandeirantes, primeiro jogo 2-0, segundo jogo 2-0, o Aia venceu de 1 e acabou perdendo também de 1. E isso aí mostra no demonstrativo do futebol que realmente o Leão é o favorito. Esperamos que esse favoritismo seja dado aí, e com uma vitória aí já facilitaria muito mais a classificação do próprio Bandeirantes para uma outra jornada aí, que com certeza ela virá, porque a equipe está muito bem preparada. Temos os nossos atletas aí, o técnico, o Andrezinho, inteligentemente deixa o Tatar, que é uma grande e estupenda aquisição do Bandeirantes, o filho do meu amigo Barbosinha, no banco, para que a hora que ele entre as coisas mudem e resolva tudo, porque é competente, sabe jogar futebol, sabe e entende futebol. Fiquei contente aí porque eu vi aí que na transmissão de hoje estreia como comentarista um grande amigo, um grande jogador, o André Liranço, dotado de uma educação fora de série, de um carinho muito grande com o próprio Bandeirantes, foi um grande zagueiro e hoje parece que ele vai ser o comentarista,
e a gente vai ficar ouvindo e aplaudindo os comentários de quem conhece, de quem sabe, de quem já esteve lá e tem condição de analisar detalhadamente todo o comportamento do jogo, que é André Liranço. E dessa feita, com certeza aí sua mãe vai estar lá na arquibancada com o rádio colado no ouvido, ouvindo mais o comentário do filho do que propriamente o jogo. André Liranço, boa sorte para você, meu irmão Cacá, bastante felicidade. Você sabe que você é o narrador que todos nós admiramos, o narrador que a gente estima, o narrador com quem tive a oportunidade de trabalhar muito tempo e tenho aí a certeza absoluta de uma grande transmissão. E vamos em frente aí torcendo para o Bandeirante Esporte Clube. Débora, o que nós temos? Temos aí os nossos patrocinadores. Então vamos aos nossos patrocinadores que estão conosco nessa caminhada. IOB, Instituto de Olhos de Birigui, situado na Avenida São Francisco 527, telefone 3634-2441. IOB, Instituto de Olhos de Birigui, oferece atendimento oftalmológico, clínico e cirúrgico, além de exames oftalmológicos com aparelhos de última geração para Birigui e região, cirurgias de catarata com lentes premium, glaucoma clínico e cirúrgico, retina clínico e cirúrgico, córnea, plástica ocular e vias lacrimais. Tudo isso você encontra com IOB, Instituto de Olhos de Birigui. Lalo Calçados e Esportes, o detalhe que faz a diferença muito mais para você. Descontos especiais. Todo o material esportivo você encontra em Lalo Calçados e Esportes. Calção, meias, chuteiras, camisas, você encontra em Lalo Calçados e Esportes em promoção. Seja um bandeirantino. Passa em Lalo Calçados e Esportes e escolha o material esportivo que o Bandeirantes usa. Lalo Calçados e Esportes, o detalhe que faz a diferença. Praça Doutor Gama, Birigui. Você merece móveis com beleza e durabilidade, tudo que te deixa à vontade. Morena Móveis te oferece tudo isso com o melhor preço da cidade. Sempre ao seu lado, muito conforto aqui tem. Morena Móveis, muita qualidade pra te deixar sempre muito bem. Você está preparado para o maior prêmio de Birigui e região? Veja este vídeo até o final e saiba como concorrer ao AP dos seus sonhos. E não vai ser qualquer AP não, viu gente? Vai ser com o padrão e a qualidade que só a Tecol pode oferecer. Mesmo em um ano muito difícil, a Associação Comercial de Birigui trabalhou duro para movimentar as vendas do comércio local e com isso preservar milhares de empregos. Em uma parceria com a Tecol, criou a campanha Meu AP dos Sonhos, que vai sortear um apartamento novinho. Para concorrer é fácil. Compre nas lojas de Birigui credenciadas à ACIB ou no Birishop entre 17 de agosto e 10 de janeiro e exija o seu cupom. Dessa forma, você ajuda o comércio de Birigui e ainda concorre ao AP dos seus sonhos. O sorteio acontecerá em janeiro aqui na Praça Doutor Gama. Birigui, quem ama, compra aqui. Quem ama, compra aqui. Empório Biju tem muito mais para você. Empório Biju, na Rua Saudades 520. Nosso abraço para o nosso querido e estupendo amigo que nos prestigia sempre com seu carinho, o Alex Jabá, que é o Aluche. Um abraço todo especial para ele e toda a equipe e apostos lá. Quem nos dá o prazer amável da audiência é você, naturalmente, né? Nós temos aí os nossos candidatos a vereador, né, Débora? Candidatos a prefeito, tudo, né? Que mandaram o santinho pra gente aqui.
E a gente agradece, porque isso aqui é gratuito. Daqui a pouco tem o Cristiano Salmeirão, viu? Quem que você tem aí para a gente começar mostrando aí? Começando por ele, Paulo, o Cristiano Salmeirão. Tá aí o Cristiano Salmeirão e o doutor José Manuel Sancho. Isso. 14. Quem mais? Leandro Maffei. Tá aí Leandro Maffei. Com o vice Carlão Galindo. O vice, o Carlão do Crevellaro. Isso. Depois, Firmino. José Firmino Grosso. Aí o ficha limpa, Zé Firmino, e o Guilherme é o seu vice. Nós não temos santinho aí dos outros 3, né? Isso. Nós não temos o Rafael Zago, fica registrado o Rafael Zago, o Geraldo Martins e o Renato Gomes. Renato, meu amigo, ô Renato, o que é? Tá com. Não tem santinho, Renato? Manda o Renato, manda o santinho para nós. Então são esses daí os candidatos a prefeito, os 6, hein? Vamos lá, agora? E os vereadores. Vereador. Sobreira, ao Diogo Sobreira, 17. 000. Felipe Baroni, Paulo. Aí o do Felipe Baroni, presidente da Câmara Municipal. Cadê o Felipe? Alô, Birigui! O trabalho tem que continuar. Por isso vamos votar em quem já mostrou que sabe trabalhar. É Felipe Baroni, nosso vereador. 70123. 70123, Paulo. Como que é? 70123. É o número do Felipe? Isso. Então tá bom. Quem mais você tem? Francisca Brito. A doutora Francisca Brito. Olá, eleitores de Birigui. Sou a doutora Francisca Brito. 45456 para vereadora. Serei a sua voz na Câmara contra a corrupção. Vote 45456 vereadora e Firmino 45 para prefeito, porque apenas o coletivo interessa. A doutora Francisca Brito aí também no nosso programa. Também temos aí. É só mandar o santinho que a gente coloca, viu? Quem mais? Buchala, Paulo. Zé Luiz Buchala. Vereador do Campo e da Cidade, 51000. O Zé Luiz mandou uma mensagem também aqui, não deu para aproveitar, ele cumprimentando todos os servidores públicos aí e parabenizando todos os fiéis de São Judas Tadeu. José Luiz Buchala, um abraço, hein? Todd. O Todd aí, ó. 23456. O Todd. Rodrigo Simon. O Rodrigo Simon tá aí. 43123. 43123. Isso. E o Paulo Brito tá aí? O Paulo Brito aí, ó. Celso Mantovani. Quem? Celso Mantovani. O Celso Mantovani. 51600. 51600. Isso. Quem mais você tem? Vadão. O Vadão da farmácia aí, tá? 14110. 14110, o Vadão da farmácia. Isso. Cezinha Pantaroto. Doutor César. Cezinha Pantaroto, meu amigo Cezinha Pantaroto, que número que ele é? 55555. Eu gostaria de votar em todo mundo, viu? Entendeu? Chega lá, vota nele, depois você vota. Vai lá e vota nele. São todos amigos da gente, pô. Quem mais? Professor Gilmar. Professor Gilmar. 45660. 45660, meu amigo professor Gilmar, ex-secretário da Saúde. Só? Padeiro, Paulo. O padeiro aí, gente. Padeiro da Jofer. Grande padeiro da Vila Xavier. Que número que é o padeiro, hein? 45600. 45600 do padeiro. Isso, Paulo. Tá, esses foram os santinhos que nós recebemos aqui, que chegou até nós e orgulhosamente nós distribuímos. E é claro, é evidente, e eu volto a dizer que nós não somos obrigados a cumprir o horário eleitoral, mas por uma questão de amizade com essas pessoas que têm amizade com a gente e que mandam para a gente aí os seus respectivos santinhos, a gente divulga com carinho, com alegria e pede que cada um faça o seu trabalho da melhor maneira possível. Estão fazendo e vão fazer cada vez mais. O que você tem, Débora? Nada. Então tá bom. Então tá aí. Vem aí o Personalidade 2020, em homenagem àquelas pessoas que foram grande destaque nesse ano e que serão homenageados aí pelo programa Paulo Brito, pela revista A Realidade Regional, que retorna em janeiro. Ontem, senhoras e senhores, começou uma programação muito especial da página Hoje Mais. E sempre a gente mantém um contato com o Lázaro, com a Aline e toda a equipe lá, porque realmente mantemos quase que um convênio em divulgar as notícias que são publicadas Hoje Mais e vice-versa. E ontem era a intenção nossa também fazer esse tipo de coisa, mas as condições não deram oportunidade a isso, porque realmente
nós estamos caminhando ainda. Nossa emissora zerinho, novinha, falta muita coisa. E por isso, ontem, quando a Hoje Mais começou essa matéria, nós já vimos sabendo que nós iríamos também retransmitir toda essa programação, repicar a programação. E ontem, mais uma vez, a Hoje Mais deu um banho em termos de jornalismo, mostrando aí os candidatos a prefeito. E o primeiro foi o prefeito de Birigui, Dr. Cristiano Salmeirão. Vamos mostrar, agradeço ao Lázaro, agradeço a Aline, toda a equipe lá do Hoje Mais, porque estamos fazendo isso, senhoras e senhores, autorizados pelo Hoje Mais. O Lázaro nos autorizou e nós vamos soltar todos aqueles que forem entrevistados pelo Hoje Mais aqui no nosso programa. Vamos que vamos! Ok, boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Iniciamos hoje a rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Birigui. Recebemos aqui na redação o atual prefeito Cristiano Salmeirão, PTB, que é candidato à Prefeitura do município. Gostaria de agradecer por ter aceitado o convite, Cristiano Salmeirão, Aline Lázaro também, por mais essa participação. E gostaria de avisá-los, né, que, como eu disse, hoje é o primeiro dia da rodada, então teremos aí entrevista todos os dias, até quarta-feira, né, até quarta-feira da semana que vem. Então acompanhe as nossas redes sociais, a gente tem a arte dizendo, com a agenda, né, dos candidatos e o dia de cada um. Enquanto o pessoal aí entra, gostaria de ler as regras da entrevista de hoje. A transmissão terá a duração aproximada de 30 minutos. As questões foram formuladas pelos jornalistas do Hoje Mais Araçatuba e serão sorteadas na hora. As perguntas abrangem diferentes temas, como educação, meio ambiente, segurança, cultura, saúde, emprego, entre outros. O candidato terá 3 minutos para se apresentar, falar um pouquinho dele, né, e por que ser prefeito. E a entrevista terá a duração total de 20 minutos. Não será estipulado tempo para cada resposta, então cabe ao candidato organizar aí seu tempo para respondê-las. O internauta poderá também mandar suas perguntas aqui durante a live, ok? Nós vamos selecionar apenas uma, né, por conta do tempo. E nesse caso da pergunta do internauta, o candidato terá 2 minutos cronometrados para responder essa pergunta. E aqui, nesse caso, na entrevista de hoje, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tá ok o som para vocês aí, né? Tá. No caso da entrevista de hoje, recebemos perguntas de leitores. Essas perguntas elas serão lidas ao final dessa entrevista, né, antes das considerações finais, e o candidato também terá 2 minutos para responder essas perguntas, ok? No final da entrevista, o candidato terá 3 minutos para suas considerações finais. Gostaria de lembrar que não é permitido que o candidato cite nomes ou fale indiretamente de políticos que eventualmente o apoiem ou faça ofensas a concorrentes ou outras pessoas. Nesse caso, o candidato será imediatamente interrompido. O objetivo do Hoje Mais Araçatuba é proporcionar um espaço democrático para que o candidato fale sobre o seu plano de governo e suas ideias. Ok? Obrigada. Agora eu vou passar a palavra para a Aline. Boa noite. Bom, a primeira pergunta é mais uma apresentação, né? Quem que é o Cristiano Salmeirão e por que ser prefeito novamente de Birigui? Cristiano Salmeirão tem 46 anos, hoje tem como esposa doutora Isadora Nardi, tenho 2 filhos, Ana Laura, Pedro Henrique, advogado de formação, professor universitário, com mestrado em processo pela Univem, como político, 3 vezes vereadores, e também
fui presidente da Câmara Municipal do biênio, estive lá, tendo todas as contas aprovadas. Também na gestão como prefeito, consegui, em 2018, através do Conselho Federal de Administração, primeiro lugar dos municípios entre 100 mil e renda per capita de 28 mil por habitantes, e em 2019 fiquei em terceiro lugar, e pretendo novamente ser prefeito da cidade de Birigui para dar continuidade a todo o trabalho que estou realizando, porque apesar de ter feito muito pela cidade, é notório, a população reconhece, muitas obras até então paradas, muitos quilômetros de asfaltos, muitas UBSs que foram construídas, muita melhoria na educação. Entendo que existe muita coisa para se fazer. Então, pretendo novamente concorrer ao cargo e ser prefeito novamente, para dar continuidade a todo o planejamento que temos hoje para a cidade de Birigui. E dizer a toda a população que está nos assistindo nesse momento que eu conheço a cidade na palma da minha mão e sei aonde onde será necessário as intervenções. Não. Então vamos lá, a gente vai começar já com a primeira pergunta. E eu vou passar para a Manu, porque é relacionada à área da cultura. Obrigada, Lázaro. Cristiano, em 2021, a Corporação Musical Maestro Antônio Passarelli celebra 100 anos. Uma das maiores características da banda são as apresentações aos domingos, na concha acústica, na Praça Doutor Gama. Os músicos acabam recebendo R$ 111 por apresentação e um regente R$ 125, como prevê a lei. Tem pretensão de aumentar esse valor ou criar algum projeto para valorizar mais a banda? Primeiramente, como estamos acabando o antigo centro do professorado, que vai ser a nova sede administrativa do município, localizado no bairro Morumbi, uma obra até então que estava parada, hoje, onde funciona o Paço Municipal, eu pretendo construir o Museu da Cidade. E nesse local, nós vamos ter uma sala específica para homenagear a banda Maestro Antônio Passarelli. Além disso, nesse período de pandemia, a banda ela não ficou nenhum mês sem receber, inclusive o maestro e o Lino, ele foi até me agradecer pela sensibilidade que eu tive no caso, e é claro, diante da situação econômica, nós pretendemos sim melhorar esse, vamos dizer, esse subsídio que a banda que alegra tanto a população de Birigui, quem não conhece o He-Man da banda, né, que alegra tanto a população de Birigui, e faz por Birigui, e eu acredito que a banda Maestro Antônio Passarelli é uma das bandas com maior tempo de existência hoje no mundo. Inclusive, estivemos conversando com a USP de Ribeirão Preto, uma parte do acervo da banda Maestro Antônio Passarelli, com autorização da família, foi para esse acervo, porque é uma das bandas com maior tempo de funcionamento e de existência hoje no mundo. Mais uma pergunta. Mais uma da área de cultura. Obrigada, amigo. Para o candidato, qual a importância da cultura para a sociedade? Que peso tem essa área para o seu governo? Eu entendo que para conhecermos a história de um povo, para sabermos o momento que nós vivemos, nós temos que fazer um resgate histórico e cultural. Então, a cultura, para mim, está em primeiro lugar. Eu, quando era vereador, extinguiram a Secretaria de Cultura e fizeram um departamento de cultura. E eu fui muito crítico na época. E, graças a Deus, hoje nós temos uma Secretaria de Cultura. Essa Secretaria de Cultura, ela faz cultura realmente na cidade. Nós temos FLIB, nós temos outros festivais, outros eventos. O Paulo Bernardes, um competente secretário de Cultura. E essa é a importância que eu dou à cultura. Não só shows, eventos, mas também a população conhecer um pouco mais daquilo que é inerente a seu estado, a sua vontade de ser. Porque a população ela deve se reconhecer através dos momentos históricos e culturais.
Então, no meu governo, a cultura, ela tem o mesmo patamar que outras áreas, justamente por essa importância que temos em saber o que somos e o momento em que vivemos. E isso nós temos que fazer esse resgate cultural. E não é só shows, não é só eventos, cultura é muito mais do que isso. Cultura é saber a existência de um povo e por que o povo se comporta daquela forma. Vamos à terceira pergunta. Governo. Um projeto de reforma administrativa da Prefeitura foi aprovado pela Câmara em março deste ano, mesmo com queixa do CISEP, de que o texto contemplava apenas 4 das cerca de 30 categorias e favorecia excessivamente outras. Em seu governo, há propostas para aqueles servidores que ficaram de fora dessa medida? Com certeza. Com certeza, a valorização do servidor público, ela faz parte do nosso plano de governo. Hoje, Birigui é reconhecida nacionalmente e internacionalmente por causa do servidor. E eu reconheço o trabalho e o esforço de cada servidor em sua respectiva área. Dizer que nós fomos o prefeito que mais melhorou a vida do servidor na cidade de Birigui. Implantamos abono para todas as categorias, aumentamos ticket, pagamos em dia, e além disso, valorizamos algumas categorias. É que em 4 anos você não consegue valorizar todas as categorias. Para que vocês tenham uma ideia, Birigui tinha o menor salário mínimo da região. O salário base do servidor, quando eu entrei, era R$ 890. Hoje, com essa reforma administrativa que eu fiz, eu beneficiei mais de 750 servidores, e hoje eles ganham mais de R$ 1.200, somado ao ticket, somado ao prêmio de assiduidade e somado ao abono, gira em torno de aproximadamente R$ 1.500 a R$ 1.600. Além do que plano odontológico que nós implantamos juntamente com o sindicato, e além do tratamento que o prefeito tem com o servidor, de respeito, certo? De conversar com o servidor. Eu converso com todos os servidores, independente do grau que ocupa dentro da administração. Para mim, todo servidor, ele tem o mesmo peso, toda a função que ele realiza é importante, porque ele está servindo a população. Então, eu fui o prefeito que mais melhorou a vida do servidor. Mais uma pergunta. Tema educação. Birigui tem uma grande participação da mulher no mercado de trabalho, principalmente nas fábricas, o que aumenta a demanda por vagas em creches. Quais os projetos do candidato para superar essa necessidade que é sempre crescente? Quando assumimos a administração, nós tínhamos aproximadamente 400 crianças fora da creche. Hoje, no último relatório apontado pelo Tribunal de Contas, existia apenas 119 crianças fora das creches. Porém, essas crianças, por opção dos pais, não querem levar aonde tem vaga, eles querem levar as creches onde eles entendem que seria melhor ou próximo de casa. Mas, diante disso, neste governo, nós já construímos, estamos para inaugurar 2 creches que irão funcionar a partir do ano que vem, com aproximadamente 300 vagas. O que significa isso? Que de 119 vagas, 119 crianças que estavam fora das creches, hoje nós vamos acabar tendo um superávit, porque nós vamos ter aproximadamente 180 vagas sobrando. Então, isso é um respeito com a mulher trabalhadora da cidade de Birigui. Vai ter vaga em creches. Uma creche foi construída no Pedro Marim Berbel, outra creche foi construída no Portal da Pérola 2 e estará em pleno funcionamento a partir do ano que vem. Aí, apareceu. Voltar. A dívida do Birigui-Prev chegou a 500 milhões em 2018, mas, em tese, acabou extinta com a instituição da segregação de massas. Em troca, a Prefeitura assumiu o compromisso de pagamentos mensais, que são constantemente atrasados. Vários parcelamentos foram feitos com o aval da Câmara, onerando cada vez mais o caixa da Prefeitura. Qual a saída para liquidar de vez com os problemas do Birigui-Prev e tranquilizar o servidor? Tem que ter coragem para mexer com a previdência do funcionário público municipal. Durante esse período que fomos prefeito, criamos diversas leis. Primeiro, fixamos um teto.
não existia o teto para a questão do Birigui-Prev. Depois criamos a Previdência Complementar. Fomos o primeiro município a aderir ao SP-Prev do estado de São Paulo. Então, tem que ter um pouco de conhecimento da área da Previdência para trabalhar. E foi isso que nós fizemos. Quando assumi, eu solicitei ao superintendente do Birigui-Prev qual que seria o valor, qual que seria o nosso déficit atuarial. E, por surpresa, era 478 milhões. O que aconteceu? Isso foi empurrando, um empurrando para o outro, um governo empurrando para o outro, empurrando, até que chegou no Cristiano Salmerão. Se eu não tivesse tomado essas providências, com certeza, hoje, o funcionalismo público teria prejuízo no seu recebimento. Mas graças a reformas que nós fizemos, certo? Hoje, o funcionalismo público ele tem a garantia da aposentadoria. E o que nós podemos fazer para melhorar a Previdência? Porque a Previdência não é um problema só de Birigui, é um problema nacional. E nós saímos na frente na época, enquanto o Brasil discutia a Previdência, Birigui já tinha resolvido o problema da Previdência através das leis que enviava para a Câmara e que foram aprovadas com o intuito de dar proteção ao funcionalismo público no momento que ele fosse aposentar. E o que nós temos que sempre estar fazendo, cálculo atuarial. Então, significa que nós, a partir do ano que vem, vamos fazer um novo cálculo atuarial e vamos tomar as medidas necessárias, desde que essas medidas, elas não afetem o trabalhador. Por exemplo, nós criamos leis e algumas nós fomos obrigados a criar, e eu fui muito criticado por isso, mas eu não tive onde fugir. Por exemplo, 14% da alíquota. Isso foi uma exigência do próprio governo federal. O governo federal previu isso na Constituição. Então, chegou o momento que nós tivemos que fazer isso, certo? Porém, tudo que nós estamos fazendo em relação à Previdência é pensando no futuro do funcionalismo público. E pode ter certeza que se existe uma pessoa que sabe lidar com a Previdência e aprendeu a lidar com a Previdência, sou eu. Porque não é fácil, tem que ter conhecimento, é uma matéria específica e é a vida do servidor, que ao se aposentar, ele espera que os seus vencimentos da aposentadoria ele receba corretamente, e é o que acontece na cidade de Birigui hoje, graças a Deus, e graças ao empenho e enfrentamento que eu tive nessa questão. Só um minutinho. Só gostaria de destacar que temos 9 minutos de entrevista. A questão é diversidade. Vou passar para o repórter da área. Cristiano, o candidato, no caso, né, o senhor pretende promover ações ou apoiar a comunidade LGBTQIA+ de Birigui? De que forma pretende fazer isso? A democracia é para todos. O artigo 5º da Constituição, ela diz o seguinte, que todos nós somos iguais, independente de religião, credo, sexo, raça, etc, etc. Então, nós temos que seguir a Constituição. Então, tudo aquilo que tiver ao alcance da administração pública, ela irá promover. Ressaltando a todos vocês que a administração pública é uma administração para todos, certo? Uma administração que ela trata igual todos, sem distinção, porque isso está na Constituição e é um preceito constitucional. Pergunta aqui. Senhora do Governo, novamente. Desde maio de 2016, a atual administração é signatária do Pacto Global da ONU, que prevê a implantação de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os chamados ODS, em áreas como direitos humanos, relações de trabalho, meio ambiente e combate à corrupção. Se eleito, pretende dar seguimento nessas metas? De que maneira? Com certeza. Nós somos signatários. Eu fui convidado pela Confederação Nacional dos Municípios para representar o Brasil nos BRICS. Contamos nossa experiência em relação ao Covid, em relação à pandemia, em relação à geração de emprego. Tudo foi abordado e Birigui ela foi escolhida para demonstrar como que o Brasil ele se portou em relação à crise. Então, significa que nós estaremos, assim, sendo signatários desse pacto global. Inclusive, nós fazemos isso diariamente através das nossas secretarias. Pode ter certeza
Inclusive, o prefeito municipal ele já deu ordem aos secretários para que todos, nas suas ações, acabem seguindo tudo aquilo que está preceituado, está descrito nas 17 ODS. Tema é saúde. Um dos grandes gargalos da Prefeitura de Birigui é a Santa Casa, que apesar de não estar mais sob intervenção municipal, recebe constantes repasses para a manutenção de suas despesas. Diante das evidências de fraude que estão em investigação pela Polícia Civil de Araçatuba, na sua administração, como será a relação da Prefeitura com a Santa Casa? Veja bem, como vocês disseram, desde 2016 cessou a intervenção. Eu, quando assumi a Prefeitura de Birigui, eu já peguei uma estrutura pronta, eu não criei nada, não inovei. Existem regras que foram criadas por outros prefeitos que eu estou cumprindo, como a regra do ICMS, a regra de subvenção não foi eu que criei, certo? Em relação a tudo aquilo que acontece, eu sou o mais interessado em saber da verdade, podem ter certeza. Agora, em relação aos contratos que a Prefeitura realiza com a Santa Casa, em relação àquilo que eu digo da Prefeitura, está tudo certo, está tudo normal, não existe nenhum servidor da Prefeitura de Birigui sendo investigado, não existe nenhum apontamento em relação a tudo aquilo que aconteceu em relação à Prefeitura de Birigui. Então, posso garantir ao munícipe que em relação à Prefeitura de Birigui está tudo certo. Agora, a Santa Casa não tem o poder de mando, a Santa Casa é uma entidade autônoma, como se fosse uma Unimed, como se fosse uma Magazine Luiza, como se fosse umas Casas Bahia. O que nós temos são os mecanismos e os órgãos de controle dentro da administração. E nós já glosamos muitas vezes serviços que entendemos que não estava contente da administração. Nós bloqueamos verbas, fizemos devolver dinheiro, glosamos. O que é glosar? Não efetuamos pagamento, porque nós temos os nossos órgãos de controle. Então, eu estou muito tranquilo em relação. Agora, a Santa Casa é o único local que nós temos para atender a população de Birigui. O que nós temos que fazer, na realidade, é fazer com que a verba seja bem utilizada. Tudo aquilo que é enviado que a Prefeitura envie para a Santa Casa, como eu disse, passa por um conselho de saúde, envia-se para a Câmara Municipal, existe uma aprovação. Então, não é nada que o prefeito inventa. Então, tudo tem um trâmite, tá? Tudo existe um trâmite. Então, a relação com a Santa Casa, ela tem que ser uma relação institucional e uma relação de tratar bem a população de Birigui. É isso que nós queremos. Mas muitas coisas que nós estamos fazendo hoje e que eu fiz, né? Muitas coisas foi uma estrutura que eu já peguei pronta. É isso que eu quero explicar para a população de Birigui. Mais uma pergunta sobre cultura. Cristiano, sabemos que o orçamento para a pasta da cultura no município é muito baixo. Tem algum projeto que visa aumentar ou aproveitar essa verba para valorizar mais a cultura local, inclusive visando a abertura de editais? Nós já estamos fazendo isso com a lei, acho que é o Aldir Blanc, salvo engano, Aldir Blanc. Conseguimos 843 mil reais. Existem diversos editais abertos para valorizar a cultura da cidade de Birigui, com escolas municipais de dança, ou seja, com diversos segmentos que a nossa cultura, a pasta cultura está realizando. Então, nós temos essa verba, e na medida que a arrecadação for melhorando, com certeza, não dispenso nada da cultura. Vamos continuar promovendo os eventos como o Juninão, a Festa das Nações, que a população gosta muito, tudo criado neste governo, e vamos continuar executando. Saneamento. Há uma tentativa de solucionar o problema de abastecimento de água em Birigui, porém nada se fala sobre o impacto na coleta e tratamento de esgoto. Esse tema está em seu plano de governo? Sim, está no meu plano de governo. Inclusive, o esgoto, nós fizemos muitas coisas em relação ao esgoto da cidade de Birigui. Fizemos a parte do fundo do bairro Tozelar, estamos fazendo a parte do bairro Teresa Barbieri. Lidar com esgoto não é algo fácil, é difícil.
O saneamento básico em si é muito difícil. Porém, nós temos projetos em relação à questão da água, 80% do caminho está concluído. Eu tenho a solução para resolver o problema da água da cidade de Birigui. Graças a Deus está bem encaminhado. Estamos apenas aguardando uma decisão judicial para colocar novamente o edital e, consequentemente, cuidar também do esgoto da cidade, né? Trocar os canos que são antigos, isso é muito importante. E se possível, né, aumentar também, né? Se possível, também aumentar lagoas. Tudo vai depender, de um plano que nós vamos estar elaborando junto com as respectivas pastas. Porque tudo aquilo que nós fazemos em relação à água, em relação ao esgoto, é tudo técnico, né? Nada de um achismo. Eu acho que isso vai ser melhor, eu acho que aquilo vai ser pior. Não. Nós fazemos tudo em relação a estudos técnicos. E nós temos esses estudos técnicos em relação à água e esgoto, e nós pretendemos continuar a executar. Fazer mais uma? Sim. Infraestrutura. Os alagamentos na Avenida João Cernac, na proximidade do Parque do Povo, são velhos conhecidos do povo biriguense. Tem algum projeto para melhorar ou sanar esse problema? Nós, em parceria com alguns empresários, resolvemos o problema próximo à ponte, próximo ao Parque do Povo, vamos assim dizer, que a ponte que a água passava por cima, hoje passa por baixo, graças a Deus. Nós já compramos algumas aduelas para que possamos também resolver o problema de alagamento próximo à Unimed. Porém, a questão do alagamento da cidade somente será resolvida quando nós tivermos um plano de macrodrenagem. E esse plano de macrodrenagem já está previsto no nosso plano de governo, e a partir de 2021 nós vamos estar contratando uma empresa para que ela possa identificar tecnicamente os pontos de alagamento e quais seriam as obras necessárias para minimizar os efeitos das enchentes na cidade de Birigui. Ok, bom, nosso tempo encerrou, né? 20 minutos de entrevista. Não tivemos uma pergunta do internauta, então nós vamos passar direto para as perguntas que recebemos mais cedo, para o Cristiano Salmeirão. Bom, a pergunta foi enviada pelo Jean Romero. Cristiano, por que o senhor resolveu paralisar a obra da UPA e transformá-la em uma cozinha piloto, tendo em vista que a saúde de Birigui está um caos e precisa com urgência de um novo hospital? A questão da UPA, todos os prefeitos que vão ser indagados sobre a UPA, eles vão se queixar. Porque não existe o repasse. Existe uma estrutura pronta, porém o governo federal tem que fazer uma parte do repasse, o governo estadual uma parte do repasse, o município uma parte do repasse. O que acaba acontecendo? Só sobra para o município. E nós temos um pronto-socorro, que é o único, eu acredito, aqui da região, que quando a pessoa chega lá com sintomas de Covid, a gente faz um diagnóstico de imagem, certo? É um pronto-socorro que, como o governador à época disse, o Geraldo Alckmin, né, quando ele veio para inaugurar, é como se fosse um mini hospital, que ele tem um custo muito alto para o município. E a cozinha piloto ficava do lado do cemitério. E como nós temos uma educação de qualidade, hoje nós podemos dizer, nós temos a segunda melhor escola do estado em relação à IDEB, que é a escola Dr. Gama. Então eu resolvi transformar a UPA em uma cozinha piloto, tirar a cozinha piloto do lado do cemitério e colocar naquele local. Porque com certeza nós, município, nós não teríamos condições financeiras de estar administrando uma UPA que seria um novo pronto-socorro. Seria um novo pronto-socorro. A verdade é essa. E nós já temos um pronto-socorro que tem um custo elevado, certo? Tem um custo alto, porque você precisa de funcionários, você precisa de médicos, você precisa de técnicos de enfermagem, de enfermeiros, para quê? Para manter aquela unidade funcionando. Então, eu ter uma outra unidade daquela ficaria inviável para a cidade de Birigui. Então, foi esse o motivo que nós resolvemos aproveitar aquela estrutura que estava parada por mais de 6 anos, 5 ou 6 anos, e transformar na cozinha piloto. Mas dizer que, como prefeito, nós investimos muito na estrutura. Foram praticamente 4 UBS novas, uma UBS que não estava funcionando, que era do Colinas, que nós colocamos para funcionar. Colocamos gabinete dentários em todas as UBS. Hoje, todas as UBS de Birigui têm gabinete dentário.
Candidato, o seu tempo acabou para essa pergunta, ok? Vamos para a próxima. A Ivone Gonçalves também perguntou: por que os encaminhamentos das UBS demoram tanto para serem marcados? Eu precisei esperar por 2 anos por uma consulta em um oftalmologista e estou há meses esperando para passar por um ortopedista. Quando assumimos a prefeitura, nós criamos o Centro de Oftalmologia, que faz a consulta do oftalmo e bem como cirurgia de catarata. Quando eu assumi, nós tínhamos um passivo de mais de 6.000 consultas, mais de 6.000 pessoas precisando de um oftalmo. O que nós fizemos, colocamos esse centro para funcionar, mas não dá conta. E nós íamos criar um mutirão esse ano. Em virtude da pandemia, nós não conseguimos criar um mutirão da oftalmologia na cidade de Birigui. Agora, eu costumo dizer, saúde é complicado. Então, nós só vamos resolver o problema tanto de médicos, de consultas, de cirurgias, através de mutirões. Voltamos para o consórcio intermunicipal de saúde também, e a próxima meta é trabalhar com mutirões da saúde. Bom, nós recebemos as 2 perguntas, né, que já foram lidas. Candidato, agora o senhor tem 3 minutos para as suas considerações finais. Quero agradecer a oportunidade de estar falando para a população de Birigui, dizer que estamos aqui para fazer gestão pública. Prova disto é que todos os assuntos que foram abordados, eu não enrolei, eu respondi com propriedade, porque, como eu disse, eu conheço a cidade de Birigui com a palma da minha mão, sei de tudo aquilo que é necessário fazer, sei aonde nós precisamos investir. Foram 153 quilômetros de recap, foram pontes que foram feitas, iluminação, inglês nas escolas. Então, nós precisamos dar continuidade a todo esse trabalho. O meu medo é que, se eu não for reeleito, esse trabalho não venha a ser continuidade, não venha a ser dado continuidade a todo esse trabalho que eu realizei e que melhorou e impactou na vida das pessoas da cidade de Birigui. Então, e nós precisamos também resolver o problema da água, certo? Da cidade de Birigui, dizer que nós tratamos a prefeitura de Birigui com os princípios da moralidade, da probidade. Fizemos mais de 500 licitações nesse período e não tivemos nenhum apontamento de superfaturamento ou de alguma licitação fraudulenta. Graças a Deus, isso não aconteceu na prefeitura de Birigui. Temos 2 licitações apenas que estão sendo discutidas, que é a licitação da iluminação, cujo Ministério Público em São Paulo já deu parecer favorável para a cidade de Birigui, e a licitação da água. Então, isso é uma demonstração que nós fazemos gestão em benefício da cidade. Também pretendemos trabalhar com a geração de emprego, certo? Algo que Birigui tem uma característica de empregar e precisamos, através de criação de mini-distritos, certo? Na cidade de Birigui, precisamos gerar emprego. Então, eu entendo e me sinto, e sou candidato mais preparado para administrar a cidade de Birigui, pelo conhecimento que tenho e por tudo aquilo que nós fizemos na cidade de Birigui, que é reconhecido por nossa população. Obrigada, Cristiano. Mais uma vez, a equipe do Hoje Mais agradece por ter aceitado o convite para essa entrevista. Obrigada, Aline e Lázaro. Para quem não pegou o começo da nossa transmissão, nós estamos iniciando hoje uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Birigui. Nossa série vai até a semana que vem, quarta-feira, e para conferir a agenda, os dias de todos os candidatos, acompanhe nossas redes sociais, que a gente está colocando todos os dias lá a arte, já tem uma já com todos os candidatos também, ok? Também gostaria de agradecer a todos vocês que acompanharam a gente, e até a próxima. Tá aí, senhoras e senhores, nós fizemos um repeteco do que foi feito essa entrevista ontem, com a participação do prefeito Cristiano Salmeirão, com a participação dos jornalistas da página Hoje Mais. Como dissemos no começo, essa é a missão, é a finalidade de eleições 2020, a vontade do povo, a realidade das urnas, com total cobertura da nossa emissora. Nós estamos acompanhando ao lado Hoje Mais. O próximo debate também será reprisado aqui no dia seguinte e assim sucessivamente.
durante o acompanhamento dessa entrevista. É lógico e é claro, os senhores notaram um parato aí, mas isso é normalizado por causa da internet. E dessa forma aí sempre existe esse vácuo, existem esses buracos, e isso é normal em toda live que se faz e que se fará também. Nós estamos atentos a isso. Eleições 2020, a vontade do povo, a realidade das urnas, investimento da Engeune Engenharia, Morena Móveis, Birigui Piscinas, IOB, Instituto de Óleos Birigui, Guaraná Paulistinha, Cerveja Paulistinha, e também conosco aí a Grapete, quem bebe Grapete, repete Grapete, um presente todo especial. Da Organização Bom Plano da Funerária Bom Pastor, a Luxe Tecidos e Confecções e a Luxe Jeans, e Empório Biju, muito mais para você. Um presente também de Lalo Calçados e Esportes, o detalhe que faz a diferença. Tropicária Pães e Doce, Ótica V+. Com a Ótica V+, você vê muito mais. E também o Dr. Rodrigo Sintra, clínica cirúrgica de cirurgião dentista, na Rua Barão do Rio Branco, 953. Vamos embora, Débora? Sim, Paulo. Tem mais coisas? Só isso mesmo. Só isso mesmo. Amanhã a gente volta a partir das 11 horas da manhã. Um abraço todo especial para as pessoas que nos prestigiam, que nos acompanham e que nos dão aí o suporte da audiência. Boa tarde, senhoras e senhores. E só para lembrar, para não esquecer, Patrícia, o pai te ama.